Olá, meus amigos, bom dia. Nós estamos nas nossas catequeses semanais e o nosso intuito é apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos nas nossas catequeses desenvolvendo o tema Creio em Jesus Cristo. E na semana passada nós falamos sobre o papel de Maria no ministério de Jesus. E aí você pode me perguntar, padre, por que é que você está falando creio em Jesus Cristo e está falando de Maria? É que nós não podemos entender a figura de Maria sem o mistério da encarnação, sem compreender que ela foi escolhida por Deus para que o Verbo de Deus, Jesus Cristo, pudesse então se encarnar, assumir a nossa concretude humana. Foi a partir do sim de Maria que Jesus veio ao mundo. Poderia ter sido outra mulher? Poderia, mas Deus escolheu Maria, e poderia ter sido uma Joana, poderia ter sido uma Miriam, poderia ter sido uma Paloma, mas foi Maria, e é dela que nós estamos falando agora para entender o seu papel, o seu ministério que está associado ao ministério de Jesus. Maria foi visitada pelo anjo, que a saudou como sendo a cheia de graça, a plena de graça, a plena do Espírito, porque Deus a preservou do pecado e a escolheu para ser a mãe do seu Filho Jesus Cristo na ordem da graça e também segundo a carne. Então, semana passada nós falamos sobre a figura de Maria, sobre a Imaculada Conceição, e hoje nós queremos falar sobre um dos dogmas que é mais celebrado na vida da igreja, e às vezes a gente nem se dá conta, que é a Assunção de Maria. Por exemplo, aqui na nossa diocese de Caicó, nós temos alguns títulos associados a esta Assunção de Maria, como a Nossa Senhora da Guia do Acari, que é celebrado no mês de agosto, Nossa Senhora da Glória, entre outros. Então vamos entender a Assunção de Maria. A Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, de 1º de novembro de 1950, diz assim: anunciamos, declaramos e definimos como dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrena, foi levada em corpo e alma para a glória celeste. Esse é, nós diríamos assim, o centro desse dogma. Maria foi levada para o céu em corpo e alma. Ela foi assumida por Deus na eternidade. E a ressurreição de Maria, ela está atrelada à ressurreição de Jesus, porque a nossa ressurreição de seres humanos, ela está atrelada à ressurreição de Jesus. Cristo, diz a Sagrada Escritura, ressuscitou como primícias, depois o que pertence a Cristo, e ninguém mais do que Maria pertenceu a Cristo. Primeiro pelo fato de ter sido escolhida, depois pelo fato do seu sim. Então, o dogma da Assunção de Maria ao céu tem um caráter eminentemente antropológico, ou seja, diz respeito à humanidade. Segundo Bruno Forte, que é um autor, um teólogo que escreve sobre vários aspectos da teologia, da trindade e também da escatologia, ele diz assim, a respeito desse dogma: partindo do mistério central da encarnação e da Páscoa, a Assunção de Maria, partindo do mistério central da encarnação e da Páscoa, ele estende a luz pascal à biografia total da Virgem Mãe, isto é, não só ao início de sua existência,
como fizera o dogma da Imaculada Conceição, mas também ao seu destino último e definitivo. O Deus que age no centro da história da salvação é o mesmo Deus do princípio e do fim, o alfa e o ômega. As grandes obras que ele fez em sua serva a atingem em sua história total. E como Maria é imaculada, porque o Espírito que a encheu de graça na anunciação age na eleição eterna do Pai, que a preservou do pecado em vista dos méritos do Filho, assim também a vitória sobre a morte, realizada no mistério do ressuscitado, como sinal manifestativo de sua vitória sobre o pecado, resplandece em Maria. Esse texto está no livro de Bruno Forte chamado Maria, a Mulher ícone do Mistério. Se vocês tiverem interesse, podem procurar, e seria interessante a gente ler, inclusive. Depois, e o mesmo teólogo Bruno Forte acrescenta que no texto da Constituição Apostólica acima citado, deve ser sublinhado o acento personalista. Segundo ele, o sujeito da Assunção é Deus quem assume Maria no céu, como é Deus quem nos assume como filhos de Deus. Então, Deus é o sujeito. Aquela que foi assunta é Maria, em sua unidade pessoal de corpo e alma. Em Maria, resplandece a realização do projeto divino a respeito da criatura humana. A dignidade do homem aparece em plena luz nessa suprema destinação, já efetuada na Virgem Mãe, de participar na integridade da pessoa, isto é, com corpo e alma, da glória celeste. A figura da Virgem Mãe, elevada ao céu, torna então o compêndio da dignidade presente e futura do homem criado e remido por Deus, a densa demonstração de que a glória do Eterno não se estabelece sobre as ruínas de sua criatura, mas que, pelo contrário, é glorificado na glória de seus santos. Então, trazer hoje esse dogma da Assunção de Maria é importante para a gente lembrar que quando nós dizemos que cremos em Jesus, nós queremos dizer que nós estamos unidos a Ele, porque Ele é a cabeça do corpo e nós somos esse corpo, os seus membros. Tudo aquilo que pertence ao Cristo por natureza pertence a nós a partir do momento que Ele assumiu a nossa condição humana. A ressurreição de Jesus, quando a gente está rezando o mistério pascal, há uma oração que diz: a ressurreição de Jesus já é a nossa vitória, ou a ascensão de Jesus, a subida de Jesus para o céu já é a nossa vitória. Então, caríssimos, olhando para aquele texto sagrado das Sagradas Escrituras que nós já citamos, Cristo ressuscitou como primícias, depois os que pertencem a Cristo. Lembremos-nos, eu já disse, mais do que ninguém, Maria pertenceu a Cristo. E nós também pertencemos a Cristo por causa do nosso batismo. Então, não só Maria é assumida por Deus na eternidade, na glória do céu, mas nós também, se procurarmos na terra evitar o pecado e assim obedecer aos mandamentos do Senhor, viver a sua palavra, também seremos assumidos por Deus no céu. Lutemos por isso, lutemos pela glória celeste, porque nós não somos cidadãos terrestres, somos cidadãos celestes. Quero desejar a vocês um bom final de semana, desejar que vocês sejam felizes juntamente com as suas famílias. Quero também parabenizar e desejar um feliz namoro aos casais de namorados que celebram nesse domingo o Dia dos Namorados. Quero também convidá-los
para estar conosco, celebrando a festa de Santo Antônio. Nós já estamos na reta final da trezena aqui em Cruzeta. Segunda-feira será o encerramento da nossa festa. Se vocês quiserem acompanhar as celebrações da trezena, podem se inscrever no canal do YouTube da nossa paróquia. Todas as noites a Páscoa está transmitindo as celebrações da trezena de Santo Antônio. E agora invocamos sobre você e sua família a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado pela paciência de escutar e de ver a nossa catequese. Deus abençoe.